Bom dia, galera! E aí, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de geografia, vamos estudar sobre vegetação, tá bom? Vocês podem acompanhar lá no livro, na página 194, no capítulo 4, tá bom? Vou passar para vocês aqui uns slides explicando para vocês e vocês vão acompanhar, ok? A vegetação é um dos elementos que compõem a paisagem. Vocês podem acompanhar na página 194 do livro de vocês, tá bom? Vou passar aqui uns slides e vou explicando e vocês vão acompanhar em casa. Aqui vocês estão vendo algumas imagens aqui de tipos de vegetação. Nós temos aqui a floresta amazônica, a caatinga, o cerrado. A vegetação e o clima são dois aspectos naturais que estão sempre relacionados. A vegetação ela ajuda a mudar o clima enquanto modifica a vegetação. No nosso país, o Brasil, as matas, as florestas e as plantas, de uma maneira geral, elas variam muito devido às diferenças do clima de cada região. Vocês estão vendo aí na imagem, nós temos 5 tipos de clima, né? Temos o clima equatorial, tropical litorâneo, o tropical, semiárido e também temos o subtropical. Então, o que é vegetação? O que pode ser considerado vegetação? Vegetação é o conjunto de plantas de determinada área. Quando as várias espécies de vegetais cobrem uma região, nós dizemos que eles formam a flora, tá? Então, o nosso país, ele tem uma flora bastante riquíssima e com muitas utilidades. Podemos usar essas plantas para comer, que mais? Fazer chá e também até medicamentos. Por isso, é importante preservar a vegetação, tá? Muitas plantas nascem sem precisarem ser plantadas pelos seres humanos. A ação de muitos elementos naturais ajudam que a essas plantas brotem e também cresçam. Por exemplo, nós temos a ação dos ventos, das chuvas, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e também de outros animais. Por isso, é muito importante preservar cada um desses animais, porque se eles não existissem, nós não teríamos uma vegetação tão vasta e também tão bonita. Aqui nós temos os tipos de vegetação. No Brasil, há muitas espécies de vegetação, porém, as mais frequentes, dependendo da região, são que a floresta, nós temos aqui a floresta, o cerrado, o campo, temos a caatinga, nós temos também as vegetações do litoral, também temos a mata dos pinhais também. Olha só, na floresta. A floresta, essa vegetação, as características dela são árvores altas, grandes e juntas umas das outras. Nela sempre muito verde, por ser fechada. Caminha-se quando é possível por trilhas. Nós encontramos diversas espécies como da nossa flora nas florestas, como por exemplo, nós temos o jequitibá, o jacarandá, nós temos as seringueiras, as avencas,
as samambaias, nós temos também as bromélias, as orquídeas, tá? No entanto, esse tipo de vegetação, no caso as florestas, ela vem sendo substituída pela construção de cidades, pelo cultivo também de alimentos e também por áreas para a criação de animais, tá bom? Então, essas aqui são as características da vegetação da floresta. Aqui, como vocês estão vendo, vocês estão vendo cada uma dessas espécies aí de floresta, né? Nós temos a jacarandá, jequitibá, a seringueira, a avenca, a samambaia, a bromélia e também as orquídeas, tá? E o nosso país, ele tem a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica. E essa floresta amazônica, ela é considerada o pulmão do nosso planeta. Por isso, devemos preservar as florestas, certo? Tudo bem? Nós temos também o cerrado. O cerrado, ele se desenvolve principalmente no interior do Brasil. E esse espaço é geralmente recoberto por capins altos e aparecem plantas rasteiras, afastadas umas das outras, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? O curioso são as suas árvores baixas, com seus troncos finos e tortos. A expansão do cultivo da soja, algodão e pecuária vem desmatando o cerrado brasileiro. Então, o que está acontecendo muito no cerrado? As queimadas, tá? As queimadas elas são bastante comuns no cerrado. Degradam o solo e também ameaçam os animais e as plantas, tá? Então, quando acontecem essas queimadas, né? Os animais e as plantas vão morrer. Nós temos também os campos. Os campos, eles estão presentes principalmente no sul do país e são compostos por vegetação rasteira e também verdinha. Por isso que damos o nome de capim ou grama para essa vegetação, tá? E essa característica, ela favoreceu a ocupação humana e também a prática da pecuária, tá? Então, no caso aí, os animais, o boi, a vaca, ela precisa do capim para poder se alimentar, tá? Nós temos também aqui outra vegetação que é a caatinga. A caatinga, ela fica localizada no Nordeste, ou seja, na nossa região onde moramos, tá? E apresenta uma área de solo bastante seco, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? E apresenta pouca vegetação. Então, em uma época de seca, as plantas, elas perdem folhas. E essa vegetação, ela é formada por árvores de pequeno porte e também é espinhosas, tá? E a caatinga, ela é formada por várias espécies de cacto. Nós temos aqui a palma, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui as várias espécies de cacto. Palma, coroa de frade e também temos a mandacaru, que ela é bastante conhecida na nossa região Nordeste. Nós temos também a vegetação litorânea, que essa vegetação ela é bastante variada. Existem ainda no mar, né, as algas marinhas, que é usadas também em cosméticos e também produtos farmacêuticos. Nós temos também a vegetação de praia, que essa vegetação rasteira, ela é encontrada na faixa litorânea. Como vocês estão vendo aí na imagem, olha só, bem pertinho do mar.
Então, essa vegetação, ela tem a presença de quê? De coqueiros e principalmente nas regiões do norte e também na nossa região nordeste. Nós temos também outra vegetação aqui, né? Que é chamada mangue, que essa característica dela, ela é uma vegetação que tem como características terrenos alagadiços. E os galhos dos pequenos arbustos se entrelaçam, como vocês estão vendo aí, ó, dificultando, né, a passagem, tá? E os vegetais, gente, eles são muito importantes para a nossa sobrevivência, né? Além de purificar o ar que nós respiramos, favorece o clima das regiões e também nos fornece o quê? Nos fornece sombra, são usados como diversas formas, tanto no seu estado natural e no industrializado. Então, mais uma vez, devemos preservar, tá? As florestas, as vegetações, devemos evitar fazer queimadas, tá? Derrubar árvores e, no caso, se for derrubar, tem que plantar outra, tá bom? Como vocês estão vendo aí, essas vegetações, no caso as plantas, elas servem para fazer o que, ó? Saladas, serve para fazer chá e também purificar o ar, né? Quem é que não gosta de morar, quem é que não gosta de respirar um ar puro, um ar saudável, né? Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, das vegetações do Brasil. Vocês vão ler o texto, tá? E qualquer dúvida é só perguntar para a professora, tá bom? Beijos e até a próxima aula.